Bem, pessoal, para a gente concluir a aula de hoje, cumpre tecer alguns comentários acerca do dano decorrente da perda de uma chance. Né? Será que esse dano decorrente da perda de uma chance é indenizável no direito brasileiro? Né? Então, imagine a situação, por exemplo, de determinado candidato de concurso público que vai prestar esse concurso em outro estado da federação, em um estado distante. Para isso, ele comprou uma passagem aérea, né? Comprou um voo, de modo que, prestes a embarcar nesse voo, né, já lá no aeroporto, esse voo é cancelado pela companhia aérea. E, em virtude do cancelamento desse voo, aquele candidato acaba perdendo o concurso público ao qual iria se submeter e que tinha, né, se preparado durante anos a fio. Então vejam que nessa situação ele perdeu a chance de ser aprovado no concurso público e de obter aquele cargo público qual tanto almejava. Será que nessa situação ele tem direito a uma indenização em decorrência desse dano? Ou ele não tem direito à indenização porque não se trata de um dano certo, de acordo com aqueles requisitos que nós estudamos inicialmente? Nós vimos que o dano, né, que o segundo requisito é que esse dano tem que ser certo, que a existência do dano tem que ser certo. Ele não pode ser um dano hipotético ou abstrato. Então, será que nesse caso a perda de uma chance ela é indenizável de acordo com esse requisito? Então, surge essa divergência no âmbito doutrinário acerca da possibilidade de se indenizar um dano decorrente da perda de uma chance, justamente, né, porque parcela da doutrina entende que não se trata aqui de um dano certo, mas de um dano meramente hipotético. E outra parcela que entende que há sim a possibilidade de indenização do dano decorrente dessa perda de uma chance, que esse candidato do concurso público ele teria sim direito a uma indenização em virtude da conduta praticada pela companhia aérea. Tá certo? Então, essa teoria do dano decorrente da perda de uma chance, ela surge na França, né, em meados da década de 60, e ela se refere a situações em que a conduta do agente retira da vítima uma oportunidade séria e real de uma chance futura, que é o exemplo, né, da situação da frustração de uma oportunidade de emprego, de ser aprovado em concurso público, como é esse caso que eu mostrei para vocês agora, a perda de um prazo recursal pelo advogado. Então, imagine a situação em que determinado advogado deixa de manejar determinado recurso em uma determinada demanda e, por conta disso, né, aquele cliente acabou perdendo a ação judicial. Será que esse cliente pode acionar esse advogado, né, levando em consideração a teoria do dano decorrente da perda de uma chance, né, e alegar que se o advogado tivesse manejado o recurso cabível, ele teria a chance de uma decisão judicial favorável? Então, são esses exemplos que irão aqui, né, servir de substrato para a teoria da perda de uma chance. O que é que acontece no direito brasileiro? Né? Houve um caso emblemático no Brasil, né, em que uma participante lá do programa do Show do Milhão, transmitido pelo SBT, teve o reconhecimento do direito a uma indenização depois de ter se recusado a responder uma pergunta tida como irrespondível por ter sido mal formulada. Então, a candidata se recusou a responder à pergunta, porque a pergunta estava mal formulada, não tinha uma resposta, né, adequada naquela situação, e, posteriormente, ela ingressou com ação judicial, né, informando que poderia ter ganhado o prêmio caso a pergunta estivesse bem formulada, né? Que ela perdeu a chance de ganhar o prêmio por conta da mal formulação daquela pergunta. E esse direito à indenização acabou sendo reconhecido a essa participante, né? Então, esse foi o caso emblemático no Brasil e cumpre agora saber se essa teoria efetivamente vem sendo adotada no âmbito da jurisprudência. O que se entende hoje, gente, é que há sim a possibilidade de indenização do dano decorrente de uma perda de uma chance, certo? É mais uma modalidade aqui de dano indenizável, desde que essa chance seja séria e real. Então, não é qualquer chance aí que pode ser invocada para se obter o reconhecimento, né, do direito à indenização.
a ocorrência, né, a concretização dessa chance tem que ser séria e real. No caso do concurso público, né, o candidato estava devidamente inscrito, ele já tinha comprado as passagens aéreas, né, ele tinha uma chance séria e real de ser aprovado naquele concurso, certo? De modo que aquela conduta do agente da companhia aérea acabou inviabilizando, acabou fazendo, né, perder essa chance de ser aprovado. Então, essa chance tem que ser séria e real. Não se trata aqui de qualquer situação que a gente possa adequar à teoria da perda de uma chance, tá certo? Então, a jurisprudência vem entendendo sobre a possibilidade do dano decorrente da perda de uma chance, mas essa jurisprudência vem sendo construída, certo? É algo mais aqui relativo ao âmbito jurisprudencial e essa jurisprudência ainda está em construção. Trouxe para vocês o enunciado 443 da 5ª Jornada de Direito Civil, que vai dizer que a responsabilidade pela perda de uma chance não se limita à categoria dos danos extrapatrimoniais, pois conforme as circunstâncias do caso concreto, a chance perdida pode apresentar também natureza de dano patrimonial, desde que seja séria e real, não ficando adstrita a percentuais a priorísticos. Então eu trouxe esse enunciado para vocês porque a gente vai notar nos julgados, né, na jurisprudência, que ora esse dano assume natureza de dano patrimonial e ora esse dano decorrente da perda de uma chance vai assumir uma natureza de dano extrapatrimonial. Então, isso vai ser analisado no caso concreto. E ele pode assumir essas duas formas, certo? O dano decorrente da perda de uma chance pode ser dano patrimonial ou pode ser dano extrapatrimonial, como vocês podem ver nesses julgados que eu coloquei aqui para vocês. Então, veja esse julgado aqui do TJ do Rio Grande do Sul, que vai tratar justamente do dano decorrente da perda da chance de aprovação no concurso público, certo? Nessa situação, houve o entendimento de que esse dano decorrente da perda de uma chance se trata de dano extrapatrimonial, tá certo? Então, o professor, né, ele teve aqui um direito, houve um abalo, a compreensão de que houve um abalo psíquico a esse candidato do certame público, né, pela perda dessa chance de aprovação, motivo pelo qual foi fixado aqui um valor de R$4.000 a título de dano moral. Então, o dano decorrente da perda de uma chance, nesse julgado, nesse caso concreto, tomando aí a feição de dano extrapatrimonial. Mas ele pode ter feição também de dano patrimonial, como, por exemplo, né, o exemplo do informativo 495 do STJ, em que houve a perda de uma chance de uma consumidora que foi impedida de participar de um sorteio de uma casa promovida por supermercado. Então, essa consumidora ela perdeu a chance de ganhar essa casa no sorteio promovido pelo supermercado. Ela deixou de ganhar, né, essa casa. Então, essa casa de cunho patrimonial, então essa perda de uma chance aí teve uma feição de dano de natureza patrimonial. Então, vejam que ela pode assumir as duas formas, não tem problema. E vocês vão ver essas duas formas na jurisprudência. Então, não se assustem quando vê que se trata ali, né, que foi tratado como dano moral ou que foi tratado como dano patrimonial. Só saibam, consigam identificar quando ele é decorrente da perda de uma chance. Porque a jurisprudência vem entendendo que o dano decorrente da perda de uma chance, seja um dano patrimonial ou extrapatrimonial, é plenamente indenizável. Ok, gente? Então, ficamos por aqui hoje. Na próxima aula, começaremos a estudar o dano extrapatrimonial, certo? Então, estudaremos o dano moral, estudaremos o dano estético e qualquer dúvida, vocês já sabem que podem enviar por e-mail que eu responderei prontamente. Ok? Então, pessoal, até a próxima aula e se cuidem, tá? Tchau, tchau.